Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um vídeo de aula, mais um passo a passo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um high fade. Tô mostrando aí na tela pra vocês que é aquele degradê bem alto, aquele degradê que tu sobe a zero lá em cima. Como fazer ele de maneira segura, usando guias pra ti não te perder, pra ti que tá perdido nisso e quer fazer de maneira segura. Tu vai fazer o high fade e não consegue, quando vê parece que ficou a zero lá em cima e 2, não tem degradê nenhum. Nesse vídeo de hoje tu não vai mais cometer esse erro, porque tu vai aprender como fazer ele de maneira bem eficiente, sem riscos, usando guias. Tu vai seguindo essas guias e dessa maneira não tem como tu acabar com o degradê, jogar o zero lá em cima e estragar todo ele. Não, tu vai fazer um degradê super alto, porém vai ter um degradê ali, não vai ficar aquela coisa marcadona lá em cima. Então, vem no passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de mais uma aula, e caso vocês gostem, eu vou pedir encarecidamente que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam da aula, e também que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal Barbeiro de Sucesso, porque a gente tá trazendo muita aula aqui pra vocês, de extrema qualidade. Espero que vocês gostem. E antes da aula começar, eu quero dar um recadinho aqui pra ti que tá interessado em aprender mais, em ir mais a fundo. Vai ter curso presencial comigo aqui em Porto Alegre. É a Academia Barbeiros de Sucesso. São 2 dias de curso comigo. Ayrton, que dia vai ser esse curso contigo? Quero fazer contigo esse curso, mano. Quando que vai ser? A primeira turma vai ser no dia 14 e 15 de março. Nesse momento estão abertas as inscrições para esses 2 dias. São apenas 2 vagas. Caso já tenha se encerrado as vagas, tu entrou no link ali embaixo, não tem problema que vai ser aberto outras datas. Então dá uma olhadinha ali embaixo no link que eu coloquei na descrição, que ali vai ter os dias disponíveis para te fazer. Por enquanto no dia 14 e dia 15. Mas assim que essas 2 vagas forem ocupadas, eu vou abrir outras vagas. Então não perde tempo, clica no link ali embaixo e aperta ali para te comprar uma das vagas para te fazer parte da turma da Academia Barbeiro de Sucesso do dia 14 e do dia 15. 2 dias comigo, curso prático, tu vai botar a mão na massa, eu vou te mostrar tudo que tu tá fazendo, vou te mostrar tudo que eu faço, corrigir teus erros. Cara, tu vai aprender muito, vai aprender a faturar muito dinheiro, vai ser incrível esses 2 dias. Então, se tu quer aprender comigo, dia 14 e dia 15 de março vai ter a primeira turma da Academia Barbeiro de Sucesso, e caso já tenha se encerrado, vai ter outras turmas, é só tu clicar no link ali embaixo que tá tudo explicadinho, beleza? Agora vamos pra aula, espero que vocês gostem bastante, vamos? Então, gurizada, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um degradê bem alto. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer a base, vou construir a base do degradê passando o pente 2 até a parte de cima do cabelo. Então basicamente aí é só passar o pente 2 mesmo para limpar. O que a gente vai fazer? Vai criar as bases primeiramente. Então vamos criar a base de 2, que é a parte mais alta do degradê. E depois a gente vai criar a base de 0, que é a parte mais baixa do degradê. Até aqui nenhum mistério, o que vocês costumam já fazer no dia a dia de vocês, bem tranquilo. Feito isso, vou passar agora a 0 bem lá em cima, porque isso aqui vai ser um high fade. Então, ó, degradê bem alto. Vocês podem passar a 0 em posição de corte. Aqui no caso, eu estou usando uma outra máquina minha que não é tão rente quanto a anterior que eu tenho. Estou deixando 2 dedinhos ali para fazer o degradê. Então, essa 0 dessa máquina não é tão rente quanto a 0 da máquina branquinha, da Super Taper que eu tenho. Então eu posso marcar essa aí de ponta que não tem problema. Beleza? Agora eu pego a Super Taper ali, a minha máquina que é mais rente, e começo a marcar ali em posição de corte. Caso vocês queiram marcar com a mesma máquina, só dá um tapinha na alavanca e pode usar ela naquela posição invertida. Ou já marcar diretamente dessa maneira que eu tô fazendo, não tem problema nenhum, beleza? Aqui eu tô mostrando como é que eu faço no meu dia a dia, mas vocês podem fazer em posição de corte direto, vocês podem fazer essa marcação da maneira que vocês acharem melhor. O mais importante é que essa 0 de vocês estejam bem reguladinha para ela poder encaixar com a máquina de acabamento que a gente vai colocar aí embaixo, beleza? Então tem que ser uma 0 bem rente, beleza? Fazendo isso, tá tranquilo. Muito importante passar bem a máquina, limpar bem essa região, preservando a parte de baixo do cabelo. A gente está fazendo uma fitinha de cabelo guia, beleza? Feito isso, máquina de acabamento em posição de corte. E agora eu vou descer mais um pouquinho essa fita de cabelo. Então eu vou limpando ali e já vou descendo. No momento que eu vou descendo, eu já posso ir misturando com a máquina 0 em cima. Por isso que é muito importante a tua máquina de corte estar regulada junto com a máquina de acabamento. Ou seja, a tua máquina de corte tem que estar bem rente, bem zero gap, que dessa maneira ela se mistura com a máquina de acabamento. Se tua máquina de corte estiver muito alta, tu não vai conseguir fazer uma mistura tão facilmente, vai ter dificuldade. Então, regula bem tua máquina de corte, isso é importantíssimo para te poder criar conexão com a máquina de acabamento. Isso é uma coisa muito importante na hora da construção do degradê. Muito importante passar bem a máquina de acabamento para deixar tudo bem limpinho. Passar bem, já vai misturando, passando mais com as costas da lâmina.
para ir misturando todo o fade. E aí tu já vai criando o degradê que tu precisa. Dessa maneira tu não precisa voltar para a máquina de acabamento mais. Feito isso, máquina de acabamento em posição invertida. Quando eu encosto a máquina de acabamento no cabelo, eu não boto muita pressão, beleza? Na mão. Quando eu desço, aí eu aperto um pouquinho a máquina contra o couro cabeludo. Dessa maneira fica mais rente. Então eu começo menos rente e depois eu fico um pouquinho mais rente. Então esse detalhe vai ajudar vocês na hora de misturar. Lembrando, a máquina de acabamento nessa posição, ela tira mais do que na posição de corte. Beleza? Então, ó, vou indo até lá, fazendo uma guia novamente, descendo essa guia um pouquinho mais. E depois de feito isso, eu já começo a misturar as duas regiões. E para misturar não tem mistério nenhum. Na posição invertida mesmo, eu já vou misturando com a máquina de acabamento que eu passei em posição de corte. Eu vou passando ela invertida, depois passo ela em posição de corte e vou criando a mistura bem certinho da máquina em posição invertida para a máquina em posição de corte para a máquina de corte. Feito isso, minha base está pronta. E agora, máquina 1,5, beleza? Pente 1,5 e vamos criar uma marca de guia bem no centro das marcações, entre a 0 e a máquina 2. Então, pente 1,5 na baixa. É importante vocês criar uma marcação, beleza? Como eu estou fazendo um high fade, essa primeira marcação não vai dar para ver tanto, beleza? Diferente nos outros cortes que dá para ver. Agora, ó, subi a alavanca um pouquinho mais e vou criando a mistura entre o pente 1,5 e o pente número 2, beleza? Então vou criando essa mistura bem uniforme ali, vou passando o pente, vou criando bem. Muito importante ir fazendo cada etapa bem feitinha, que dessa maneira tu não precisa voltar nos pentes. É melhor tu perder um pouquinho mais de tempo em cada pente, fazer uma vez só, do que fazer rápido e ter que voltar para os pentes depois, que tu acaba perdendo muito tempo se tiver que fazer isso. Então, foca em fazer bem direitinho com o pente. Aí já passei, ó, 1,5 na alta, e agora eu já passo mais com as costas da máquina, já criando aquele final de conexão, beleza? Então já vou jogando lá para cima o pente mesmo, porque aqui a ideia é ser um degradê bem alto mesmo, é raspar bem. Agora, eu troquei de máquina, por quê? Porque ficou sem bateria aquela minha outra máquina, beleza? Mas ignorem que eu troquei de máquina, nesse ponto não vai alterar muito a questão dessa máquina ser um pouquinho menos rente que a outra, porque a gente tá em pentes altos, né? Pente 1, aquela diferença tu nota mais na 0, beleza? Então, só porque fiquei sem bateria, botei a outra para carregar. Feito isso, pente número 1 na baixa, e eu vou criar uma marcação ali, um pouquinho mais abaixo do que eu coloquei a 1,5, mas é praticamente no centro. Vou criar uma marcação proposital, utilizando o mesmo método que a gente utiliza aqui no canal sempre, fazendo guias, que dessa maneira o teu degradê sempre fica bem uniforme, sempre fica bem parelhinho, não fica um lado mais alto que o outro, não fica em regiões de diferença de altura. Tu vai sempre trabalhar com guias e dessa maneira tu não te perde. Para quem tá começando é muito bom sempre trabalhar com guias, que daí não tem erro. Seguindo a guia, seguindo o que é feito, não tem como se perder, beleza? E aí estamos colocando a marcação. E feita a marcação, logo depois que a gente termina a marcação, o que a gente faz depois que a gente termina a marcação? A gente começa a desmarcar ela. Então vocês vão ver que eu já vou, daqui a pouquinho, mexer na altura do pente, dar uma subidinha na altura e vou começar a misturar. Mas aí eu tô caprichando na linha, ó, pra ela ficar bem visível pra mim. Feito isso, ó, tapinha na alavanca, não chego a colocar na alta, tá? É no pente 1 médio. E aí eu faço o quê? Começo a criar a mistura entre o pente 1 e o pente 1,5 baixo que eu tinha colocado antes. Então eu vou misturar, já criando o fade, beleza? Lembrando, isso aqui é um high fade, então vai ficar bem alto mesmo. A minha ideia nesse degradê é mesmo deixar tudo ali bem clarinho, bem branquinho. Um high fade é justamente isso. Pode ver que eu marquei bem alto a marca da 0, muito acima da linha da sobrancelha. Então é um high fade, beleza? E fica bem bacana nesse cabelo. Esse cabelo eu nunca tinha cortado ele, foi a primeira vez que eu cortei. E é bem legal pegar um cabelo que tu nunca corta e tal, que tu vai descobrindo ele à medida que tu vai cortando. Aí botei, subi a alavanca e agora o que? Vou polir. Então aqui vou criar o final de conexão. Subindo a máquina reto, quase até a aresta praticamente. Porém, quando chega ali em cima, a máquina passa de maneira plana, ela não entra na curvatura da cabeça. Dessa maneira a gente preserva a aresta e criando mesmo assim o degradê que eu preciso, bem alto, que essa é a ideia. A ideia é basicamente o zero se misturar diretamente com o topo praticamente, num degradê bem curtinho, que tu vai olhar para ele e vai, tem 2 dedinhos de degradê ali. Tu vai olhar assim e vai, tem um dedo de degradê, mas na verdade a gente usou 2 dedos. Um dedo a gente vai usar só para misturar a 0 com o pente 2, beleza? Feito isso, pente meio na baixa e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Não tem mistério, galera.
pente meio na baixa, vou criar uma marcação. É exatamente a mesma coisa que eu fiz com o pente 1,5, a mesma coisa que eu fiz com o pente 1, é a mesma coisa que eu faço com o pente meio. Crio uma marcação proposital, para quê? Para servir de guia na hora de eu desmarcar. Então eu vou desmarcar com guias, e fica muito mais fácil desmarcar com guias, da mesma maneira que eu preservo a guia da zero ali embaixo. Aquela fitinha de cabelo tem que ficar, por quê? Porque ela vai ser a minha guia para desmarcar a zero. Então, se a gente trabalhando com essas guias, não tem erro. Até um barbeiro que nem eu, que sou um barbeiro comum, um barbeiro que, cara, eu não tenho uma destreza monstruosa, seguindo essas guias eu não me perco e fica um degradê bem bonito. Então, tu trabalhando em cima disso, tu consegue ter um resultado provavelmente melhor do que o meu. Com certeza tu consegue atingir um resultado melhor do que o meu. O importante é tu praticar e trabalhar muito e treinar muito o teu olhar, porque às vezes a tua mão tá bem treinada, às vezes a tua máquina tá boa, tá tudo certinho. O que falta é tu enxergar onde tá precisando polir um pouquinho mais. Subir a alavanca e agora eu vou o quê? Vou fazer a mistura do pente meio com o pente 1. Então, ó, sem mistério, galera, sem mistério nenhum. Então, vocês treinando a visão de vocês, vocês vão ver até quando vocês precisam passar a máquina, quanto de força você tem que colocar na máquina. É o feeling, o famoso feeling. Mas às vezes o feeling tá junto com o olhar, tu tem que enxergar as marcas. Então, treinando bastante, tu começa a enxergá-las com mais facilidade. Isso te facilita no dia a dia para te atingir um resultado que pode ter certeza, cara. Se tu treinar aqui, teu degradê tá ruim, cara, treina 2, 3 meses numa técnica só, que pô, tenho certeza que tu vai ver uma melhora muito grande, beleza? Então aí vou fazendo aí a mistura, passo bastante vezes a máquina. Ele é um fio que enrola um pouquinho, eu tenho que ficar passando a escovinha. Tem alguns cabelos que dão um pouquinho mais de trabalho, que tem que passar mais vezes a máquina. Agora, ó, coloquei na alta, ó, dei uma tapinha para baixo, eu não cheguei a colocar no alto no máximo, porque eu vou passar ela quase no alto e depois no alto, para criar o quê? Uma última desmarcação ali. Por quê? Porque eu vi que não foi o suficiente o que eu passei, então eu preciso, ó, vou dar mais um tapa na alavanca para cima, não vou botar na alta, mas vou quase colocar na alta e vou passar um pouquinho mais de máquina ali. Isso é feeling, isso é uma coisa que eu percebi olhando pro cabelo. Em outros cabelos eu nem preciso passar esse pente nessa altura, eu já passo na alta direto para criar a conexão. Então isso é uma coisa que tu percebe olhando, beleza? Olhando pro cabelo, sentindo o cabelo, vendo onde é que precisa, onde é que não precisa. Isso tu consegue adquirir no dia a dia, beleza? Isso aí tu treina, é treinável, beleza? E aí eu já tô criando um movimento mais de polimento, já tá na alta, só para criar aquela última conexão. Reparem que eu subo até lá em cima, até a 2, porque eu quero mesmo esse visual de degradê bem alto mesmo. Essa é meu intuito nesse degradê, é exatamente esse. Sempre com paciência, passando, enxergando, dando um passinho para trás, observando onde precisa, onde não precisa e fazendo todas as conexões que o cabelo precisa. Ó, reparem que eu mexi na alavanca novamente, ó, vi que ali embaixo ficou um pouquinho marcado, mexe na alavanca, vai brincando com a alavanca, tu precisa treinar isso, beleza? Ah, vi que ficou uma marquinha ali embaixo, baixo a alavanca um pouquinho, desço ali, tiro ela. Eu vou desmarcando, eu só vou tirar o pente meio da máquina quando eu ver que não tem mais nenhuma marca do pente meio, para eu não precisar mais voltar nele. Então eu capricho no pente meio. Feito isso, vamos na zero agora. Zero, dá um tapinha na alavanca, não chega a ser o 0,5, é o 0 e um tapinha na alavanca ali para não deixar totalmente baixo. Para quê? Para mim criar a conexão do 0 baixo com o pente meio, eu vou começar a criar essa mistura. Então aqui, digamos que a alavanca vai de 0 a 10 ali na alavanca, aí tá num 0,2, entenderam? Então dessa maneira eu vou passando ali bem na fitinha de cabelo que eu deixei propositalmente. Olhem como eu vou passando. Reparem que a marca não saiu completamente, porque, como eu disse, a minha outra máquina ficou sem bateria. Então o ideal é tu desmarcar com a mesma máquina que tu criou a marcação antes, que dessa maneira tu retira a marca. Então eu vou ter que pegar ali a outra máquina que está carregando para mim poder desmarcar ali, porque essa máquina não vai conseguir desmarcar a outra, porque essa máquina ela é mais alta do que a outra. Então eu vou desmarcar agora o máximo possível com essa aí, depois eu vou pegar a outra só para dar um tapinha final. Mas a ideia é essa, bota um 0, dá um tapinha na alavanca, desmarca, depois dá mais um tapinha na alavanca, coloca na 0,5 e depois na 0 alta para criar a conexão. Cara, tu passou 2, 3 vezes a máquina, ela já vai criar a mistura praticamente automática. Essa é a parte mais fácil do degradê. Ó, vou dando mais tapinha na alavanca, ó, para criar essa conexão da zero com o restante dos pentes. Sem mistério nenhum, vou criando a conexão. Esse cabelo é um cabelo que ele vai deixar, ó, botei na alta agora, vou criar uma última conexão, ó, dei mais um tapinha para baixo, ó, não coloquei na alta total. Feeling, galera, feeling. Esse cabelo eu não vou cortar o topo, ele vai deixar crescer o topo. A única coisa que eu vou fazer
é criar uma conexão ali com a tesoura de desbaste, pente corrido ali na conexão da A2, no cabelo do topo, com a A2 que eu passei do lado, porque tá uma marca muito forte, eu preciso suavizar aquela marca. Mas basicamente é isso que eu vou fazer de tesoura nesse cabelo. Ó, zero alta, movimento plano até lá em cima, criando aquela última conexão, ó. Vou mexendo na alavanca, vejo onde precisa. Tudo isso é feeling, galera. Feeling no dia a dia vai ajudar vocês demais a tirar as demarcações, a deixar o degradê bem limpo, perceber aonde tem marca e aonde tu precisa mexer na alavanca. Sempre passando a máquina com as costas ali em cima para não ferir a aresta do cabelo, beleza? Sempre se atentem a esse cuidado. Quando for passar ali em cima é mais com as costas da máquina. Agora peguei a outra máquina, que é a mais rente, para mim tirar aquela última marcaçãozinha ali. Só tô fazendo isso porque realmente a bateria da máquina acabou e eu precisei trocar, tá? O ideal é que tu use a mesma máquina que tu usou para marcar para desmarcar, que daí já vai criar a conexão perfeita, beleza? Nesse caso é porque eu fiquei sem bateria. Mas no dia a dia de vocês, ignorem essa etapa aí de trocar a máquina, não é necessário, beleza? Aí é só porque durante a gravação eu fiquei sem bateria. Podem ver que é um degradê bem alto, é um high fade mesmo, é lá em cima. A ideia é justamente essa. Agora, galera, vou criar a conexão com o topo com a máquina 2 que eu coloquei do lado. Vou utilizar um pente bem fininho e tesoura de desbaste para criar a conexão. Então tu vai tirando aquele volume de cabelo para criar a conexão de onde tu passou máquina e de onde está o cabelo no topo, beleza? Então vamos fazendo aí, usando o pente fininho e fazendo o pente corrido com a tesoura de desbaste. Eu gosto bastante de fazer essa conexão com a tesoura de desbaste, beleza? Dou ali 3, 4 tesouradinhas mais ou menos na área da conexão por passada de pente. Sempre com o pente em movimento, sempre tem esse cuidado de não parar o pente, beleza? O pente, ó, minha mão não para de se mexer. Tenham esse cuidado, porque se tu parar o pente, tu pode abrir um buraco, tu vai dar 2 tesouradas no mesmo lugar, e isso pode abrir um buraco. Então, o pente em movimento vai garantir que tu não crie um buraco. E é muito importante que esse pente suba e ele vá saindo da cabeça, beleza? Por quê? Porque eu tô fazendo uma parede ali, então eu só tô criando a conexão, mas mantendo o formato quadrado. Agora eu vou molhar ali, por quê? Porque eu vou passar a navalha, beleza? Então o que eu vou fazer com a navalha? É muito simples como é que se passa a navalha. Passa com ela mais paralela no começo, ou seja, nesse início, eu faço com ela mais parelha com a cabeça mesmo, ela tá quase que paralela. E no momento que eu começar a descer, o ângulo da lâmina começa a se inclinar, ficando mais em 45 graus. Então, ó, criei essa marcação aí e agora eu passo com ela mais inclinada mesmo, mais em 45 graus. Então, na primeira passadinha, ela tá mais deitada e depois, quando eu vou limpar embaixo, eu inclino mais ela, beleza? Deixando ela menos paralela com o cabelo e mais de ponta, digamos assim. Em 45 graus, ela não é de ponta mesmo, que de ponta seria em 90, mas mais em 45 graus para fazer a limpeza ali na parte de baixo. Ó, bem tranquilo. Vou limpando essa região. Fazendo dessa maneira, tu não marca com a parte de acabamento e a navalha. Ela fica bem desmarcadinho. Bem tranquilo de se fazer, sem mistério nenhum. Beleza? É uma coisa bem tranquila de se fazer no dia a dia. E aí eu só limpo todo o restante que precisa. Se você tem alguma dúvida, larguem nos comentários. Importante também, tá inscrito no canal, se inscreva no canal Barbeiro de Sucesso. A gente está trazendo bastante conteúdo de corte, bastante conteúdo aqui. Tem o nosso podcast que rola toda terça-feira, 10 da noite, o Barber Talk também. Ativem as notificações para vocês receberem todos esses vídeos novos que a gente posta aqui durante toda a semana. Tem live toda segunda-feira, 10 da noite, e o podcast toda segunda-feira, 10 da noite também. E também lá no Spotify. O podcast ele vai pro Spotify, é só pesquisar lá por Barber Talk. Agora, ó, depois que eu sequei o cabelo, vou dar mais um último tapinha ali na mistura, que eu vi que precisa criar mais uma última misturinha. Então aqui é bem tranquilo, é só uma última misturinha e depois já fazer a parte de acabamento. Limpo ali a região sem marcar muito e vou fazer também a parte do perfil ali em cima. Dar um acabamento ali. Ele nunca tinha feito ali, então eu falei, meu, vamos fazer que vai ficar bacana. E ele, não, beleza, faz. Então aí já estamos fazendo. Vou fazer leve. Ele nunca fez, então não vou desenhar uma goleira ali na frente. Vou fazer levinho. Só para o quê? Para destacar um pouquinho mais o corte, né? Para valorizar o corte, o acabamentinho frontal. Nesse tipo de corte fica bem bacana. É difícil fazer acabamento frontal só em cabelos que precisam mesmo disso. Nesse caso, eu avaliei que seria bem bacana fazer ali o acabamento frontal.
fazer ali a parte da quininha, bem quadradinha, isso já valoriza o corte bastante. Já dá um tchan pro corte. Sempre com cuidado para não tirar demais nessa região, beleza, galera? Feito isso, já vou com a navalha ali fazer a última limpeza dessa região. Aqui eu vou encerrar o vídeo. Espero que tenham gostado da aula. A gente se vê no próximo vídeo aqui. Muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Espero que tenham gostado de mais desse tutorial. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o like, beleza, galera? Que isso aí me ajuda demais. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima.